Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui para o início de mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, o pastor Sérgio nos abençoará com o estudo sobre o livro de Êxodo, e eu queria que você aí na sua casa estivesse atento a tudo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Mas antes, eu queria orar por você, eu queria orar pela sua família, queria orar pela sua mente, pela sua casa, para que o Senhor então possa te dar tranquilidade, para que você possa assistir essa aula, aprender e crescer. Vamos juntos? Vamos orar ao Senhor? Deus, eu quero agradecer por este domingo, agradecer por esta oportunidade de estar com os meus irmãos, te pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos dê o desejo de aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Sérgio, que o Senhor possa guardá-lo e que em todas as coisas o Seu nome venha a ser exaltado. Que possamos ver que o Senhor se preocupou desde o início da história, apresentar o Seu Filho, mostrar o plano redentor e o quanto o Senhor nos ama. Por isso, Deus, nos ajuda a estar atentos, a ser desejosos, Deus, de aprender dessa palavra tão simples, mas que nos ensina tanto. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado, queridos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Como nós falamos na semana passada, hoje nós vamos começar estudando o livro de Êxodo. Então, você já deve estar, então, como está projetado aqui na tela, nós vamos hoje trabalhar um pouco sobre o livro de Êxodo. Semana passada nós terminamos o livro de Gênesis e caminhando um pouquinho. O livro de Gênesis, como nós vimos, é o livro que fala da criação, mostra os começos, né? O livro de Gênesis é o livro que fala das alianças que Deus vai fazendo com o povo. É o livro que nós vemos o primeiro juízo coletivo, ali no capítulo 6, com a família de Noé. É o livro também que nós vemos o surgimento das muitas línguas, no capítulo 11, com Babel. Em seguida, nós vamos ver, no capítulo 12, o chamamento de Abraão e sua casa, a família de Abraão, e para a partir da família de Abraão, o Senhor começar um povo que lhe era peculiar, um povo que lhe era próprio, um povo que fosse fruto de um milagre, um povo que vivesse pela graça, pela misericórdia, pelos milagres do Senhor, um povo que compreendesse que eles só teriam razão de ser e tinham razão de ser no Senhor e para o Senhor. Então, a partir de Abraão, o Senhor vai levantar uma descendência com Isaac, depois com Esaú e Jacó. A partir de Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos. Termina o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, nós vemos José no Egito, que vai ser o instrumento que Deus vai usar para salvar a sua família. Quando a sua família passa por um momento a terra passa por um período de grande fome, e José já está no Egito, numa posição de proeminência no Egito, e então a família de Jacó desce até o Egito para buscar alimentos, e ali José então os recepciona, e eles passam a habitar no Egito. Quando descem para morar no Egito, descem em torno de 70 pessoas. É assim que termina o livro de Gênesis, com a família de Jacó chegando no Egito, cerca de 70 pessoas. Eles vão habitar na região de Gósen, e ali eles passam a viver no Egito. E aí nós entramos no livro de Êxodo. Vamos lá. O livro de Êxodo, a palavra aí, o nome em hebraico são estes, pois, os nomes. É exatamente como a primeira frase do livro. O nome hebraico é a primeira frase do livro, como em Gênesis. Gênesis é no princípio, Bereshit, no princípio. E agora Gênesis, Êxodo, se você pega lá no capítulo 1, verso 1, a primeira frase é: estes são os nomes dos israelitas. Então, o nome em hebraico é Velel Shemot, né? São estes, pois, os nomes dos israelitas. Ele vai dar o nome dos israelitas, cabeça de família, que entraram no Egito com Jacó.
versículo 5 vai dizer: todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram muito fortes e encheram aquela terra. Então, o livro de Êxodo começa trazendo a história do povo a partir do Egito. O nome, né, como eu já falei, esses são os nomes no hebraico, no grego é Êxodo, no latim, a própria palavra Êxodo, o sinônimo aí é saída, né, partida, e esse livro é conhecido como o livro da redenção. Tem 40 capítulos, 1213 versículos. Se você for ler esse livro de uma sentada só, você vai fazer isso em 140 minutos. Então, uma hora tem 60, você dá uma aumentada aí, 60, 120, né? Mais 60, então, ok? Vamos lá, então 1h20 minutos. Não, perdão, 2h20 né? Continuando. Autoria. Da mesma forma que o Gênesis, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo também é atribuído a Moisés. Por quê? Porque a conexão com a pessoa de Moisés é muito forte no livro de Êxodo. A gente vai ver que o livro de Êxodo, ele gira em torno da vida de Moisés. E nós vamos ver por vários momentos o Senhor indicando a Moisés ou orientando Moisés que escrevesse, que anotasse a própria lei. A própria lei foi dada escrita, não é? Então, a questão da autoria também de Êxodo é atribuída ao nosso irmão Moisés também. Qual é o cenário histórico que quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo e como o que está acontecendo se desenvolve, não é? A gente precisa entender um pouco dos contextos. No contexto histórico, o Êxodo começa com, como eu já disse, com a ida da família de Jacó para o Egito. E vai terminar, o relato de Êxodo, vai terminar com a entrega da lei, não é? Com a entrega da lei, sim, não é? Mas com a construção do tabernáculo. O livro de Êxodo, ele começa no Egito e ele termina lá no Sinai. Então, todo o relato do livro de Êxodo, ele se dá com esse momento aqui, esse primeiro relato do povo no Egito, até a viagem até o Monte Sinai. Ali, com a entrega da lei e com a construção do tabernáculo. Ok? Continuando. O tempo da narrativa do livro de Êxodo abrange aproximadamente 430 anos de história. Veja, o que está contido no livro, os fatos que estão relatados no livro, a abrangência é em torno de 430 anos. Como foi Moisés? Quem o escreveu? Então, nós temos a autoria aí por volta de 1440. Tá? Quando que Moisés pode ter escrito esse livro? Exatamente durante a peregrinação. Porque nós já sabemos que eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E 40 anos de marcha e caminhada, marcha e acampamento, perdão. Né? Acampa, fica ali um tempo acampado, depois sai e marcha novamente em direção a Canaã. Então foi nesse período que Moisés compôs então o livro de Êxodo também. Ok? Muito bem. A data, nós temos que pensar, se nós vamos pensar em data, nós temos que ligar a data ao autor. Então, se foi Moisés o autor, então nós estamos falando aí em 1440, então a data gira em torno de 1440, 45. Alguns escritores, alguns estudiosos colocam até 1500, tá? Nós não temos como bater o martelo nessa data, mas aproximadamente é essa data que nós temos aí. Muito bem.
falamos um pouco do cenário histórico, situamos um pouco Moisés, a autoria, o período do livro. Agora nós vamos ver um pouquinho do contexto religioso da época. Isso é muito importante para entendermos também um pouco mais do Êxodo. Os egípcios eram um povo extremamente religioso. Eles eram muito religiosos. Eles tinham uma infinidade de deuses, uma infinidade. Então, eles tinham deuses, os deuses nacionais, ou seja, cada região tinha os deuses que eram adorados, né? Adorados venerados por todo o país, todos os egípcios conheciam, mas tinham também aqueles deuses próprios, aqueles deuses locais, e tinham os fetiches ligados à natureza. Não é? Aquela coisa do essa árvore é boa para isso, ou se fizer essa prática, essa benzição para isso, essas coisas que parece que o tempo se encarregou de perpetuar. Não é? Se a gente for olhar bem, nós também temos aí o nosso povo, né? Também tem aí os seus fetiches espirituais aí, referentes à natureza. Alguns dos deuses principais do Egito era Ra, Amon-Ra, deuses do sol, Osíris, o deus do Nilo, adorado como o senhor da fertilidade ou da vida, Horus, o deus do sol, representados por um falcão, Ptah, bem assim, Ptah, né? Deus da mente e Deus de Mênfis e dos artistas. Então veja, aí um pouco da sequência. Eles, na verdade, no que eles criam? Eles criam que em cada objeto da natureza havia um espírito. Em cada objeto. E essa ideia foi levando eles para onde? Se em cada objeto da natureza tem um espírito, cada animal tem um espírito, eles começaram a cultivar, né, uma espécie de adoração, de respeito e adoração aos animais, né? Ao gato, ao touro, à vaca, o crocodilo. E então eles começaram a adorar, eles adoravam e se nós formos buscar ainda hoje, nós vamos ver que existem nações em que há animais que são considerados sagrados, que não se mata esse tipo de animal. A vaca continua sendo um animal sagrado, né? E tantos outros. Né? Estamos falando do Egito na época aqui do Êxodo, ok? As divindades mais importantes no Egito, elas tinham os seus templos, imensos templos. Os sacerdotes, na época, eles exerciam poder sobre o povo e sobre os políticos. Olha que interessante isso, né? Já naquela época, os sacerdotes tinham influência política entre os políticos e entre o povo. É diferente hoje? Não é diferente, nós sabemos disso, não é? Que mais? O que é interessante nos egípcios é que eles já praticavam a circuncisão. Eles também praticavam a circuncisão. E quando a gente fala de circuncisão, eu preciso voltar lá em Abraão. Porque a circuncisão, ela foi um sinal visível que Deus, na aliança com Abraão, o Senhor, então, ordena que Abraão e todo aquele que descendesse de Abraão, que nascesse de Abraão, fosse também circuncidado ao 8º dia. Era um sinal era um sinal físico da aliança espiritual. É interessante isso porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos de coisas físicas. Nós precisamos de instrumentos, nós precisamos de marcos. Então, o casamento. O que é a certidão de casamento? É um marco legal, não é? É um documento físico. O que é a aliança na mão na hora do casamento? É exatamente um anel, um simples anel, mas que significa que tanto o noivo quanto a noiva têm
aliança um com o outro. É esse anel que faz a diferença? É o documento que faz a diferença? Não, nós sabemos que não é. Como nós vimos na aula passada, a bênção do Senhor é que faz a diferença. Então, esse é o fundamental. Então, a circuncisão, ela era um sinal onde aquele que era circuncidado era como se ele tivesse uma marca. Mas isso não era para Deus. Isso era para o próprio homem, para nós mesmos, porque nós é que precisamos. É como o batismo, não é? O batismo, nós sabemos que ele em si, o ato em si, ele não salva. Não é o fato de vai ser batizado e vai se salvar. Não é isso. O batismo é a confirmação de uma decisão, de um posicionamento que eu tomei ao entregar a minha vida, ao reconhecer o senhorio de Jesus na minha vida. E eu faço isso, eu demonstro isso com o batismo. Ok? Então, só para a gente trazer essa... Então, a diferença da circuncisão lá com Abraão é que ela era um sinal que Deus pediu a Abraão como um marco a partir daquele momento, a partir daquela aliança. Né? Antes, não se tem história de que, por exemplo, que Noé tenha se circuncidado, ou não, os filhos de Adão. Nós vamos ver isso como aliança no Senhor a partir de Abraão. E é interessante, porque há um livro de um médico, e ele escreveu sobre a circuncisão. E ele fez um comparativo, uma estatística, e ele viu o seguinte, que os povos onde há o menor índice de câncer de útero está exatamente entre os povos cujos homens são circuncidados. Porque acumula-se uma certa sujeira no prepúcio ali do órgão masculino, não é? E a circuncisão ela promove um corte e fica muito mais fácil a higienização. Então, dessa forma, se protege muito mais a mulher. Olha que impressionante. Então a gente pensa, mas por que simplesmente um ato como esse? Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Pensa na higiene naquela época, pensa na higiene naquela caminhada pelo deserto durante todos aqueles anos. Não é? Então até nisso não é, havia um propósito, não é, de asepsia, não é, e de cuidado com as pessoas. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Muito bem. Então os egípcios também já praticavam a circuncisão, ok? Todas as religiões que eram praticadas no Egito, olha que interessante isso, defendiam a crença na vida após a morte. Olha como outros povos também têm essa noção, e os egípcios, nos egípcios isso era muito forte, então eles já tinham essa crença, e aí se justifica, por exemplo, o fato de que eles fazerem tantos preparativos na hora do sepultamento. Tá? Exatamente porque eles tinham essa concepção, né? Eles acreditavam na vida após a morte. Construíam grandes túmulos para guardar as suas múmias. É claro que quem fazia isso eram os ricos, aqueles que tinham condições para isso, né? Também guardavam ali os seus bens materiais, pois criam que estes bens os acompanhavam na vida futura. Isso era tão sério que grande parte desses que eram muito ricos, na hora em que eram sepultados, os seus corpos eram sepultados, muitas vezes se colocava também no seu túmulo os seus empregados mais leais, vivos é óbvio, né? Eram colocados ali também, se fechava o túmulo e morriam ali junto com o seu amo, com o seu senhor, né? Então a concepção de que eles um dia iriam voltar à vida,
e não queriam se encontrar com seus deuses com as mãos vazias, né? Quanto mais eles tivessem, mais eles teriam vivido de maneira produtiva nessa terra. As concepções, né? Só para a gente entender o contexto religioso da época. Aqui nós temos uma imagem, eu espero que você esteja conseguindo ver. Esse senhor é um arqueólogo, Dr. Howard Carter. Ele descobriu a tumba de Tutancâmon. Lá no Egito, isso aconteceu no ano de 1922, e juntamente com essa tumba, ele descobriu ali muitos tesouros, muitos objetos preciosos, e esses objetos ficaram, obviamente, lá no Museu do Egito. Né? Eles não lhes foi permitido tirar de lá. Então, mas só para a gente contextualizar e mostrar que em 1922, de fato, né, arqueólogos descobriram a tumba de Tutancâmon e quando encontraram ali muitos objetos que haviam sido enterrados com ele. Né? Historicamente isso é bom, os objetos, obviamente, porque confirmam a história e clareiam muito mais o entendimento da história. Amém? Continuando, quando nós falamos do livro de Êxodo, nós, agora olhando para um contexto histórico, nós vimos o contexto religioso, nós também agora vamos ver um pouco do cenário histórico. O capítulo 1, eu comecei lendo, ele vai mostrar que a família de Jacó desce para o Egito, mais ou menos 70 pessoas, e eles vão se tornando muito prósperos no Egito, diz o verso 7, e os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram, se tornaram muito fortes e encheram aquela terra. Então veja que o que é que aconteceu com aquela descendência de Jacó? Os anos foram passando, obviamente aquela casa de 70 pessoas foi se multiplicando. Muito bem. Anos depois, muitos anos depois, é muito importante lembrar, o livro de Êxodo, de Gênesis, ele termina lá no capítulo 50, ele relata a morte de Jacó e depois também ele relata a morte de José. Tá? Os últimos versos, né? O último verso do livro de Gênesis, capítulo 50, verso 26, diz assim: Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. Então veja, o livro de Gênesis termina falando da morte de José aos 110 anos de idade, e como ele estava no Egito, e ele estava inserido na cultura egípcia, o corpo dele foi embalsamado. E ficou ali guardado. Não é? Agora, o que é interessante em relação a José, e o fato dele ter sido embalsamado, olha que coisa tremenda, queridos. Olha que tremendo isso. Olha a convicção de José. Olha a segurança que José tinha em relação à identidade dele. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele experimentou, tudo que ele viveu, de ter sido preso, ter sido acusado injustamente, ter quase enfrentado, ter quase morrido algumas vezes, não é? Olha o que José, antes de morrer, ele fala com os seus irmãos. Ele diz assim, depois dessas coisas, verso 24, José disse a seus irmãos, então ele disse isso ainda em vida, né, para sua família: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará
e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Queridos, olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. José, veja, José está distante de Abraão. Está bem distante. A promessa havia sido dada a Abraão, lá no capítulo 15, lembra? Quando Deus faz aliança com ele de que a quarta geração de Abraão iria para a terra prometida. Então, José conhecia essas promessas e José aguardava no seu coração esse momento, esse acontecimento. Só que José agora está para morrer e ele percebe que ele em vida, ele não vai entrar nessa promessa. Mas veja, a certeza dele é tão grande que ele faz com que os seus parentes, os seus conterrâneos, façam um juramento de que quando isso acontecer, os ossos deles sejam levados e sejam enterrados lá na terra prometida, não no Egito. Por isso ele foi embalsamado. Irmãos, olha que tremendo isso. A convicção desse homem, a vida de fé. É por isso que a palavra fala que nós somos salvos pela fé. É pela fé que nós somos salvos. E isso é dom de Deus, não vem de nós, não é obras, é pela fé. José é para a gente também um exemplo de fé. Fé no Deus que promete e que cumpre, e que é fiel. Então José termina o livro de Gênesis narrando agora a morte de José. E passou-se o tempo e o povo agora se multiplicou no Egito de tal maneira que, e os anos também se passaram, que vem agora um novo faraó. Um novo faraó. E o que acontece? Verso 8. E um novo rei que não havia conhecido José, então, ou seja, José já havia morrido, já haviam se passado muitos anos, e ele foi levantado como rei sobre o Egito. E o que esse camarada fez? A partir do verso 9, ele começa a observar estrategicamente que o país dele é o Egito, mas ele tem lá dentro do país dele uma outra nação, habitando na melhor região do Egito. E esse povo está aumentando, esse povo está crescendo, esse povo está ficando forte. E é óbvio, estrategicamente como rei, o que ele tinha que pensar? Espera aí, eu tenho que cuidar do meu povo, eu tenho que ficar me preocupando com as fronteiras externas. Se de repente vem algum inimigo me atacar, eu vou ter que enfrentá-lo nas fronteiras externas. Mas se de alguma forma esse inimigo externo fizer algum tipo de aliança com essa nação que está aqui dentro também, eu sou vencido facilmente. Então espera aí, eu não posso ter desafios, eu não posso ter uma outra nação aqui dentro. Então nós vamos ter que dar um jeito de não deixar que esse povo cresça como tem crescido, que esse povo se torne tão forte como ele já tem sido. Aí ele então toma uma atitude. E qual é a atitude? Né? Olha só, olha o que o faraó diz. E disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e para que aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos e lute contra nós e vá embora dessa terra. E aí, eles começaram a fazer o quê? Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor.
e assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço eram forçados a fazer. Uau! Bom, e isso não estava adiantando. Quanto mais o povo sofria junto, mais eles se uniam, mais eles se fortaleciam. Aí o faraó tem uma outra ideia. Olha, então é o seguinte, não vamos permitir que nasçam novos meninos ou mais homens israelitas. Meninas pode até ser, mas nasceu menino, então que estes meninos sejam mortos, ainda ali nos primeiros, de preferência até no parto. E o faraó chama algumas parteiras, e essas parteiras, e a ordem que é dada, né, é que elas, assim que nascessem meninos entre os israelitas, que essas parteiras então, elas matassem esses meninos. Olha que interessante isso, olha que triste isso na verdade, não tem nada de interessante, olha que triste isso. Eu estou fazendo referência interessante para que a gente possa observar o que vai acontecer um pouquinho mais à frente. Tá? A ordem foi clara, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver, versículo 16, 1,16. Mas no verso 17 diz que essas mulheres, elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. E é óbvio, depois elas tiveram que prestar conta, mas elas falaram com o rei mandou chamá-las e olha, não dá para a gente, as mulheres hebreias são muito férteis e quando a gente chega lá, os meninos já nasceram, já tá entre eles, fica complicado. Bom, resultado disso, o faraó então viu que esse artifício também não deu certo, né? E aí, como é que o povo estava? O povo estava sendo oprimido. Agora, é interessante porque quando o povo desce para o Egito, eles descem numa condição favorável. Vão habitar na melhor região do Egito. Agora, presta atenção. Por que parece que o tempo passa e as situações vão ficando difíceis para esse povo? Não é o povo de Deus? Não é o povo da promessa? Não é o povo que é, mas tem algo aí que nós precisamos atentar, que é o quê? Esse povo é descendência de Abraão. Esse povo tinha uma promessa sobre eles. Esse povo tinha uma promessa de que eles deveriam, no tempo oportuno, eles deveriam subir para Canaã. A terra prometida para eles era Canaã. E os anos estavam se passando e eles estavam ainda onde? Lá no Egito. E estava tudo muito confortável, porque eles estavam bem, crescendo, sendo prósperos, os filhos nascendo, o povo, a nação, né? A nação, o povo, porque não era uma nação constituída ainda, o povo se multiplicando, então estava muito confortável. Mas o Egito não era o lugar deles. Presta atenção nisso, queridos. Eu entendo que a gente precisa prestar atenção no que a palavra de Deus vai nos mostrando. Às vezes a gente está muito confortável, está tudo indo muito bem, o trabalho está muito bem, a família está muito bem, os negócios estão muito bem, está tudo muito bem. E a tendência é a gente pensar assim, bem, se está tudo indo muito bem, Deus está nos abençoando de tal maneira, eu estou sendo tão próspero, então isso aqui tudo é vontade de Deus, esse é o propósito de Deus e é isso que eu tenho que viver. Mas eu preciso me atentar para o propósito maior de Deus. Se é apesar de toda a prosperidade que eu estou vivendo, toda a prosperidade ao meu redor, se tudo isso condiz com o propósito maior de Deus. E o propósito maior de Deus era que, enquanto estivessem no Egito, compreendesse que chegaria o momento de ir para a terra que Deus lhes havia prometido. Porque Deus tinha propósito nisso também. Mas a gente vai ver que eles estão tranquilos, até que começam a surgir os incômodos. E às vezes, irmãos, a gente está tão tranquilo, porque estava tudo indo tão bem, e começa a surgir algumas situações. Começa a pensar nisso.
Será que são simplesmente problemas? Será que é só o inimigo se opondo à nossa paz, ao nosso bem-estar? Ou se de fato não é já alguns cutucões para a gente dizer assim, olha, se mexe porque você está saindo do propósito. Está indo tudo muito bem, eu estou cuidando muito bem de você, minhas promessas estão se cumprindo na sua vida, mas você está fugindo do propósito para o qual eu te chamei. Israel, era muito confortável para Israel ficar ali, gente. Muito confortável. Mas o Egito não era a terra prometida. O Egito não era a terra prometida. E aí o povo começa a ser incomodado, oprimido. E aí o que começa a surgir agora no coração do povo? Não é? O que começa a ser gerado no coração do povo? Não é? É óbvio que eles começaram a sentir as dores, não é? E desejar que aquilo se acabasse, mas certamente o acabar-se, não é? Ele seria somente mediante a saída do Egito. Era esse o caminho, não tinha outro caminho. Não era as coisas... Olha que tremendo isso. As coisas ficarem melhores no Egito. Imagina o faraó ali oprimindo o povo, amargurando-lhes a vida, como diz o texto aqui, e eles decidindo fazer campanhas de oração, campanhas de jejum, para que Deus mudasse o coração do faraó. Né? O Senhor, muda o coração do faraó, que ele volte a ser favorável a nós, que o Egito volte a ser essa terra maravilhosa. Para pensar nisso, irmão. Não é interessante? Será que às vezes nós não estamos fazendo isso? Querendo que Deus mude o coração do faraó, dos faraós, para que a terra, para que esse mundo nos seja favorável. Mas nós não somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Nós não estamos indo em direção a Canaã celestial. Não é verdade? O dia que nós começarmos a gostar desse mundo, não foi Jesus quem disse isso? Não é? Não foi Jesus quem disse isso também? Que o mundo o odiava e que também odiaria os seus discípulos. Então, às vezes, nós precisamos aprender também como orar, queridos. Às vezes nós estamos querendo que Deus mude o coração dos faraós de hoje, mas o Senhor está dizendo, olha, está chegando o dia. Está chegando o dia da marcha. Se prepara. Você está gostando muito disso aqui. Você está começando a amar esse negócio aqui. Não é por aí, não é? Presta atenção, queridos. Então, o povo começa a clamar ao Senhor. O povo começa a clamar ao Senhor, e o Senhor, então, vai trazer um livramento para o povo, né? Mas, como é que é esse livramento que Deus vai trazer? Nós queremos que seja algo imediato. Nós queremos que seja algo rápido demais. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai ainda gerar esse livramento. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque ainda não chegou o tempo lá, dito a Abraão, né? O tempo em que a medida da iniquidade dos povos de Canaã estaria se enchendo. Estão enchendo, mas não chegaram ainda na medida. Então Deus vai levantar esse livramento por meio do nascimento de uma criança, que é Moisés. Não é? Moisés, ele nasce exatamente no meio daquela perseguição aos infantes ali no Egito. E quando ele nasce, menino, era para ele ser morto também. E o que a mãe de Moisés faz? Ela pega o menino, depois de alguns dias, pega o menino e coloca ele num cesto e coloca no rio Nilo. Mas estrategicamente ela faz isso no dia, perto da hora em que a filha do faraó vinha tomar o seu banho nas águas do Nilo, águas sagradas. Então ela vinha tomar o seu banho e aí soltou ali aquele menino no cesto, ali naquela pequena cesta, e é um rio. E aquela correnteza foi levando esse menino até, né, e de repente chega perto ali onde estão a filha do faraó e as suas servas.
elas pegam ali, recolhem aquele cesto e tem um bebê maravilhoso, e a filha do faraó se encanta e diz, eu vou criar como meu filho. E nisso, mas como? Ela não tinha filhos ainda, ela não tinha leite, ela não tinha como amamentar, mas Miriam, a irmãzinha a irmãzinha de Moisés, mais velha, ela está por perto, ela está acompanhando, e quando a filha do faraó decide, criar o Moisés, ela apresenta ali, olha, por que você não chama eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentá-lo, que pode cuidar, que pode amamentá-lo e cuidar dele até que ele seja desmamado, e aí sim você poderá educá-lo. Aí a filha do faraó, é isso mesmo, que bom, ótimo, manda chamar. E quem é que é chamada para amamentar e cuidar de Moisés? A própria mãe, não é? E, claro, quem é que está cuidando da história? Quem é o soberano sobre a história? Por que nós ficamos com tanto medo dos acontecimentos? Eles são desagradáveis, sim, trazem prejuízos, é fato, mas nós precisamos saber a quem nós devemos temer, irmãos. Às vezes nós tememos mais o homem do que a Deus. Às vezes nós tememos mais a possibilidade do mal que o homem pode nos fazer do que cairmos em pecado contra o nosso Pai, o nosso Deus, Senhor e Salvador, todo soberano. Então o Senhor está governando a história. Moisés então é ali amamentado pela mãe, cuidado pela mãe, e ainda a mãe ainda recebe do governo federal, para poder cuidar de Moisés. Então veja que tremendo, chega um momento em que Moisés então vai ser levado ao palácio e ali ele vai ser educado pela filha do faraó. Muito bem, o tempo passa, Moisés está aí perto dos 40 anos de idade e diz o texto que está no capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2, tá? No verso 15, verso 11, a partir do verso 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para o lado e o que Moisés fez? Moisés, no ímpeto de socorrer a um dos seus irmãos hebreus, o que ele faz? Ele toma uma atitude de imediato e ele acaba matando aquele egípcio opressor. E ele faz o quê? Ele esconde o corpo na areia, deserto, esconde, enterra ali, mas não ficou encoberto. Passa-se o tempo, um dia Moisés está passeando de novo ali entre os seus irmãos e tem dois hebreus brigando, dois dos seus irmãos brigando, e ele vai chamar a atenção deles e diz, olha, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E um deles dá um grito, você vai querer agora nos matar, assim como você matou aquele soldado egípcio? Moisés então percebeu que a história dele já estava pública, e ele só tinha uma coisa a fazer, ele tinha que sair do Egito. E aí, a partir do capítulo 2, depois desse episódio, nós vamos ver Moisés indo embora do Egito. Ele vai embora e vai para muito longe. Se você lembrar daquele mapa que nós fizemos lá na primeira aula, lembram do Egito, não é? E aí aquele trajeto, aquela viagem até o Sinai, e depois, lembra do Sinai, aqueles dois, o Golfo, né? O Golfo de Acaba e o Golfo de Suez e o Monte Sinai. Então, Moisés vem parar aqui em Midian. Então veja que Moisés atravessa todo o deserto, ele vai muito longe para fugir da justiça do Egito, para fugir de Faraó. E ele vai ficar ali durante algum tempo da sua vida. Lá, Moisés, lembra que Moisés já era um homem, lá Moisés vai ficar habitando na casa de um sacerdote, que tem várias filhas. E Moisés vai casar-se com uma dessas filhas, a Zípora. Moisés vai então constituir família. Aqui, falando da vida de Moisés, até o momento em que
acontece esse episódio ali no Egito, Moisés provavelmente estivesse com cerca de 40 anos de idade. Quando ele foge para Midian e ele começa a sua vida no deserto, ele começa-se uma nova etapa de outros 40 anos ali. Nós vamos ver isso melhor, tá? Agora, olha esse quadro, esse desenho aqui que eu fiz. Ele nos ajuda a fazer um olhar assim mais, uma visão mais panorâmica do Êxodo e nos ajuda a compreender melhor o livro. Olha só, o livro de Êxodo é deserto e Sinai, em suma. Lá do capítulo 1 até o capítulo 13, o que é que nós temos em termos da narrativa, que tempo que ela abrange? Aproximadamente 430 anos. Onde isso acontece? Lá no Egito, na terra do Egito, tá? Quais são os fatos que acontecem nesse período? Começa com a escravidão, nós temos também a narrativa da redenção, veja capítulo 1 até o capítulo 13 de Êxodo, tá? E nós temos aí um parêntese. Qual é o parêntese? Você pode observar que nós temos ali, em separado, o capítulo 12. Está lá, de 1 a 13, mas tem o 12 embaixo. Por quê? Porque no capítulo 12 nós temos um tema específico e muito importante, que é exatamente a Páscoa. O capítulo 12 é a narrativa da Páscoa. E é muito importante. O capítulo 12 ele é importantíssimo, porque ele marca, ele é um marco na história do povo de Israel. Tanto é um marco porque eles vão ser contados como nação, como povo de Deus, e eles vão ser contados, os anos vão começarem a ser contados a partir dali, tá? Biblicamente falando, nós vamos detalhar melhor isso, tá? Então, capítulo 1 ao 13, nós temos ali cerca de 430 anos, o lugar onde se dá isso é no Egito, e os acontecimentos ainda começam narrando da escravidão, mas agora a redenção e a Páscoa. Capítulo 14 até o capítulo 18, o que nós temos? Mais ou menos 2 meses. 2 meses. O que nós temos aqui? O lugar, o deserto, os acontecimentos, redenção, ela continua, e também agora preservação, porque o povo está no deserto, essa é a temática. E do capítulo 19 até o capítulo 40, olha que impressionante isso. Nós temos aí um espaço de tempo de aproximadamente 10 meses, segundo a narrativa bíblica. 10 meses. Onde o povo está nesse momento do Êxodo? O povo está acampado no Monte Sinai. O que nós temos ali no Monte Sinai? Nós temos a entrega da lei, nós temos a aliança feita com o povo no Sinai. Lembram que nós falamos que o Antigo Testamento é um livro de alianças, né? Então agora nós temos a aliança que é feita ali com Moisés e com o povo no Sinai. A lei é dada como sinal dessa aliança, o sinal visível, não é? E nós temos o quê? Toda a instrução que vai ser dada ao povo de como eles cumprirem a parte deles na aliança. Ok? Então olha que maneira de olharmos para o livro de Êxodo, assim num olhar panorâmico e que nos ajuda a fazer a entender melhor a mensagem. Capítulo 1 até o capítulo 13, 430 anos, o povo está no Egito. Capítulo 14 a capítulo 18, 2 meses, o povo está no deserto em viagem. Capítulo 19 até o capítulo 40, 10 meses, o povo já chegou onde tinha que chegar, que era no Monte Sinai, e eles estão acampados ali. É assim
que o livro de Êxodo termina com o povo acampado no Sinai. Então, vamos ver um pouco mais dos acontecimentos nesse quadro geral aí, tá bom? Muito bem. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, o livro tem um tema. Que tema é esse? A redenção e a organização de Israel como o quê? Como nação e povo da aliança. Então, o livro de Êxodo tem... Eu preciso estudar o livro de Êxodo tendo essa visão. O livro mostra a redenção e, ao mesmo tempo, a organização de Israel como nação. Eles são um grande povo, eles não são uma nação ainda. Então, o livro de Êxodo vai tratar isso, de organizá-los como nação e, mais ainda, como povo da aliança. Tá? Com que propósito? Com o propósito de mostrar o cumprimento da aliança que foi feita lá com Abraão. Ok? Quando Deus chama a Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Então, o que nós temos aqui nesse momento é o cumprimento daquilo que foi dito a Abraão. Abraão, a tua descendência vai ser grande, vai ser numerosa. E à tua descendência eu vou dar a terra onde habitam os cananeus, os heteus, os jebuseus, os ferezeus, e no tempo oportuno. Então agora o que está acontecendo aqui? Está chegando aquele tempo oportuno em que a descendência de Abraão começa a herdar as promessas feitas lá atrás. Outro propósito, mostrar também que a redenção da nação hebraica ela está também manifestada ou explicitada por meio da sua libertação do Egito. O fato deles estarem sendo libertos de toda aquela opressão, de todo aquele estado de escravidão, de amargura, também está sinalizando um novo momento para o povo. Veja aqui, era muito mais, e deveria ser compreendido como muito mais do que um livramento de uma opressão sobre o corpo, mas estava apontando para uma redenção maior, ok? Outra coisa, outro propósito do livro de Êxodo, apresentar a aliança mosaica agora, porque enquanto eles estavam no Egito, eles eram só um grande povo, mas a partir de agora, do Êxodo, eles vão estar sendo organizados como nação. Não são mais só aquela grande família de Jacó que se multiplicou, não. Agora eles já vão ser organizados como nação. Então, algumas manifestações aí, né? Apresentar essa aliança com a lei moral. Uma nação precisa de uma lei, né? Moral, de uma constituição, a lei civil e a lei cerimonial, né? Então tinha a ver com os instrumentos normais de uma nação. Como é que essa nação se rege? Quais são os parâmetros pelos quais essa nação vai se reger? A aliança que foi feita no Sinai vai trazer esses parâmetros, ok? Então nós temos, no Êxodo, nós temos aí a saída, o povo saindo, e quando o povo sai, nós temos ali a forma em que se dá essa saída, a forma como Deus se manifesta é por meio do seu grande poder. A ênfase na saída do povo ali está no poder de Deus. Quando Deus dá a lei, a ênfase está exatamente nos princípios de Deus. O povo precisava aprender quem é Deus, qual era a sua vontade, o seu propósito, como andar na presença de Deus, como agradá-lo, como adorá-lo. E nós temos também o tabernáculo. O tabernáculo, qual é a ênfase quando nós olhamos para o tabernáculo? Casa, presença.
a ênfase está exatamente na presença de Deus entre o povo. Ok? Então, 3 momentos. Saída, ênfase no poder de Deus. A lei, ênfase nos princípios de Deus. E o tabernáculo, ênfase na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos em frente? Olha aqui um mapa, né, só para a gente dar mais uma inteirada do aspecto geográfico do povo, né? Então veja lá, essa região aqui, tá? Né? Essa região, você veja que isso aqui são rios que são afluentes ali, né? Que na verdade nascem, né, do Nilo e vão desembocar no mar. Tá? Então, obviamente, o que é que isso vai gerar nessa região? Vai tornar essa região fértil. Foi exatamente nessa região que o povo veio morar, a família de Jacó veio morar. E aqui eles cresceram e se tornaram um grande povo. Então eles estão aqui no Egito, vivendo esse momento de opressão. Tá? Esse até na nossa narrativa aqui, nós ainda estamos no Egito. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu ir para frente, eu vou passar isso aqui, depois vocês... Tá? Aí, Moisés está vivendo a vida dele lá no deserto, passou aquele tempo do Egito, ele não está mais conseguindo se preocupar com os seus irmãos, conterrâneos, né? Sua pátria, né? Ele não está mais preocupado, porque o Egito para ele se tornou um lugar de morte. Se ele voltasse para lá, ele seria morto. Então ele já está acostumado a viver a sua vida, estabeleceu a sua vida toda no deserto ali de Midian. Isso já está por mais ou menos 40 anos. Quando ele está com cerca de 80 anos de idade, o texto de Êxodo 3 vai trazer algumas informações das quais Moisés, né, não se imaginava. Olha lá, capítulo 3, verso 1, diz assim, mas antes do capítulo 3, vamos ler o verso 23, 24 e 25 do capítulo 2. Olha o que diz o texto. Depois de muitos dias, os anos foram passando, o rei do Egito morreu. E os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da aliança com Abraão e com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Bom, Moisés está vivendo a vida dele lá. O povo está sofrendo lá no Egito. É assim que está acontecendo. Deixa eu mostrar o mapa novamente. Deixa eu voltar aqui no mapa, que eu quero exatamente mostrar isso. Aqui. O povo está lá no Egito. O Moisés está mais ou menos aqui, ó. Olha só. Então, imaginem a distância disso aqui, considerando que nós estamos falando isso aqui é um deserto. Então, Moisés não fez essa travessia. Ele certamente fez essa viagem aqui, para chegar aqui. Não é? Então, Moisés está morando aqui. Já está com mais ou menos 80 anos de idade. E o capítulo 3 começa dizendo que um dia desses, um dia comum, Moisés está ali cuidando do seu rebanho e de repente ele tem uma visão. Ele vai chegando perto do Horebe. Onde está o Horebe? Aqui. Isso aqui passou a ser a casa de Moisés, a cidade dele. Ele ficava cuidando dos rebanhos do sogro, então isso aqui para ele era a região comum. Diz o texto que ele estava ali passeando, chegou ao Horebe e quando ele chega ali, ele vê um arbusto pegando fogo, ou queimando, mas
Ele estranha porque não está queimando, porque não pega, porque não destrói, porque não vira cinzas. E aquilo chama a atenção dele e ele, olha, eu quero ir lá para ver o que está acontecendo. E ele vai até lá, você conhece a narrativa, não é? Ele vai até lá e quando ele chega ali, ele escuta o seu nome, Moisés, Moisés. E ele responde, estou aqui. E ele não sabia, até aqui, né? E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E aí o Senhor então se apresenta para Moisés. Olha só como ele se apresenta. Verso 7. Verso 6 antes. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés sabia quem era o Abraão, quem era o Isaque, quem era o Jacó. Moisés sabia. Então ele sabia da promessa também. E tanto é que ele teme e ele esconde o rosto, ele teve medo de olhar para a direção onde a voz, ou para aquela árvore aquele arbusto que estava pegando fogo. E aí o Senhor, verso 7, vai dizer para ele, Moisés, eu tenho visto o sofrimento que o teu povo, que o meu povo tem passado lá no Egito. E eu ouvi o clamor deles e eu desci para livrá-los. Então, Moisés, agora é com você. Eu estou convocando você para ir lá tirar o meu povo do Egito. Vai. E é óbvio, quando Moisés escuta aquilo, era óbvio que ele ia dizer simplesmente, olha, tudo bem, senhor, eu estava esperando, faz um tempão. Qual foi a reação de Moisés? A reação de Moisés foi, foi triste, né? Porque quando Deus fala com ele, o que Moisés começa a fazer? Ele começa a dar desculpas para dizer, não, Senhor, eu não posso, eu não estou preparado, eu não sou capaz, eu não sei nem falar, Senhor. Eu não sei nem falar. Em cada uma dessas vezes que ele tenta dizer para Deus que ele não era ele a pessoa, o Senhor diz para ele, Moisés, chega ao ponto de Deus dizer para ele, Moisés, basta, você vai, eu serei contigo e você vai tirar o meu povo do Egito. Mas eu não sei falar. Quem é que fez a língua do homem, Moisés? Quem é que fez a língua do homem? Não fui eu, o Criador? Então, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E você tem um irmão, Arão, e Arão já está vindo ao seu encontro, vai vir ao seu encontro, e quando ele vier, ele vai ser o teu auxiliar, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e você vai falar para ele, e ele vai transmitir essas palavras para o povo. Então veja que o propósito de Deus se cumpre, meus irmãos. O propósito de Deus se cumpre, e se cumpre por amor. E o Senhor está ouvindo os nossos clamores, assim como ouvimos do Egito, também está ouvindo os meus clamores. Nós só precisamos compreender e entender que o Senhor tem a maneira dele de agir no nosso meio, o Senhor tem a forma, né, os meios de trazer o livramento até as nossas vidas. Então, nós só precisamos crer e aguardar no Senhor. Amém? Muito bem. Então, o Moisés tenta fugir, tenta escapar, mas não tem condições, não tem como, né? E o Senhor então dá alguns sinais para Moisés ali. Lembra que eu falei que o nosso coração precisa de alguns marcos, né? Precisa de alguma coisa, de algum documento, de algum selo. É isso, um selo físico, né? Que sela um acordo, que sela um projeto, né? Então, o Moisés, o Senhor então vai dar para ele alguns sinais. E alguns sinais, o Senhor vai dizer para ele, Moisés, lá no capítulo 4, diz assim, esse outro aspecto é interessantíssimo e é importante mencionar. O Moisés, ele
ele dá, tá, então eu vou ter que ir, não tem como fugir dessa missão. Eu vou chegar lá, e quando eu chegar diante do faraó, está no verso 13, né? Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Então, a maneira como Deus se revela a Moisés, né? E esse próprio nome, eu sou. Lembram que eu falei que o Egito, o cenário religioso do Egito, eles eram extremamente religiosos, tinham uma infinidade de deuses, criam que tinham deuses nas naturezas, nos seres vivos. Então, quando Moisés chegasse lá e ele anunciasse, olha, você está aqui em nome de quem? Eu estou em nome do Deus Eu Sou. Ué, o que você quer dizer com isso, Moisés? Bom, o que Moisés estava dizendo, que na verdade Deus havia dito para ele, é que ele era Deus. E todo aquele panteão de deuses ali do Egito, nada daquilo, nenhum daqueles eram deuses. Mas eram obras da mão, ou da mão do homem, ou da mão do Criador. Não se adora a obra, se adora ao Senhor da criação. Moisés, então, vai em direção ao Egito para cumprir a sua missão. É muito interessante isso. E aí o Senhor dá alguns sinais para Moisés, mostrando que, para assegurar a Moisés que Deus, o Senhor, estava com ele. Agora no capítulo 4, no verso 2, diz assim, verso 1, 4:1 em diante. Então Moisés respondeu, mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? Moisés respondeu, uma vara, um bordão. E o Senhor lhe ordenou, joga-a no chão. E quando ele a jogou, ela se transformou numa cobra, numa serpente. E Moisés fugiu dela, ficou com medo. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão, Moisés, e pega-a pela cauda. É interessante, né? Você vai pegar uma serpente pela cauda, né? O que vai acontecer? Pega pela cauda, o que vai acontecer? Ela vira e te pica, né? Normalmente quando a gente vê esses malucos aí, né? Caçadores de serpentes e tudo mais, quando eles vão pegar a serpente, eles pegam, né? Exatamente para que ela não trabalhe com a cabeça de modo a ferir, né? Então, mas o Senhor diz para Moisés, Moisés pode pegar pela cauda, porque eu sou o Senhor dos animais. Os animais são obras da minha mão. Então, eu é quem sou o Senhor. Pode pegar. E quando Moisés, então, toca naquela vara, naquele bordão, naquela serpente, aquela serpente volta ao seu estado anterior, né? Ao estado de bordão e de vara. Verso 5. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó te apareceu. Verso 6, diz assim, 4:6, né? Agora coloca a mão no peito. Então Moisés colocou a mão no peito. E quando ele tirou a mão dele, diz a palavra no verso 6, estava branca, leprosa, parecia branca como a neve, completamente leprosa. Nós sabemos que naquela época a lepra, e já nos dias de Jesus também, e é terrível hoje também, mas naquela época muito mais, a lepra era uma doença imunda, uma doença que deteriorava, uma doença que afastava as pessoas do convívio social, era uma doença terrível, terrível. Então, quando Moisés tira aquela mão, não é? Leprosa, semelhante à neve, imagina o susto que ele levou e o impacto que isso teve nele. Mas o Senhor disse para ele novamente, coloca de novo a mão no peito, Moisés.
Imagina, agora eu vou colocar essa mão desse jeito no meu peito, mas o Senhor havia dito para ele fazer. Então ele coloca a mão no peito e quando ele tira de novo a mão, não é? A mão volta ao seu estado anterior, completamente curada, né? O Moisés e o Senhor então vai fazendo isso com Moisés para dizer: Moisés, eu sou o Senhor da natureza, eu sou o Senhor da vida, sou eu quem dá cura ao ser humano. E ainda, Moisés, eu vou dizer mais para você, se não acreditarem, você vai fazer o seguinte, você vai, verso 9, você vai pegar a água do rio, o rio Nilo, e vai derramar sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. E então o Senhor vai dando a Moisés alguns marcos para que ele, na verdade, irmãos, isso era mais para o coração de Moisés e dos homens, né? Inicialmente era mais para o coração de Moisés. Moisés é que precisava ter assegurado no seu coração quem o estava chamando e em nome de quem ele estava indo ao faraó. Isso é muito sério, porque às vezes nós não entendemos a importância, a seriedade do nosso chamado e da nossa vocação para irmos e falarmos sobre Jesus e falarmos a respeito do reino de Deus. A gente às vezes fica temeroso, a gente às vezes fica... se sente completamente despreparado ou se sente completamente incapaz. De fato, isso é verdade. Mas não é verdade quando nós sabemos em nome de quem nós vamos e quando nós sabemos que é Ele quem nos capacita. Porque eu não vou falar no meu nome, eu vou falar no nome dEle. No nome dEle. Não é? Bom, Moisés vai até ao faraó. Aqui é interessante porque, só fazendo aqui uma referência à serpente, né? O nome genérico a serpente, Nahash, na Bíblia, é todo tipo de serpente. No Oriente Antigo simbolizava o mal, mas no Egito ela foi adorada, a serpente foi adorada como representação da saúde e da vida. Né? Tá? Muito bem, continuando. Vamos para frente. E aí então Moisés, depois de ter usado todos os argumentos dele, ele não tem como fugir do propósito de Deus, ele tem que, né, ele tem que obedecer ao Senhor. Né? Deixa eu ir para frente aqui. Ok. Capítulo 4, verso 24 a 31. Né? Aí tem um episódio interessantíssimo. E se você ler esses versos, diz o seguinte, olha que interessante, e aí tem uma pergunta, né? O que aconteceu com Moisés na viagem de volta dele, porque ele tinha vindo do Egito, agora, né, na viagem de ida para o Egito nesse novo tempo, nesse novo projeto, nesse novo propósito. O que acontece é o seguinte, verso 24, Moisés, né, sai com a sua família em direção ao Egito. Verso 24 diz assim, durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Olha que interessante isso. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem, ou seja, num dos períodos aí desse processo da viagem, e quis matá-lo, o Senhor quis matá-lo. Não é estranho demais, não é?
Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim um marido sanguinário. Verso 26, então o Senhor o deixou, e ela disse: marido sanguinário por causa da circuncisão. Irmãos, que episódio estranho esse, não é? Não é um episódio estranho? Porque, pensa comigo, Moisés recebe aquele chamado da parte do Senhor e ele tenta fugir desse chamado, ele tenta se esquivar como pôde, tentou como pôde, mas era ele o escolhido da parte do Senhor, e desde o ventre. E agora ele então decide obedecer e ele está indo para o Egito para cumprir a sua missão. Mas no caminho ele tem esse episódio aqui. Ele tem esse episódio, esse enfrentamento. Então, poderíamos perguntar, o que aconteceu? Não é? Por que o Senhor quis matar a Moisés? Por quê? Não é? E como o problema foi resolvido? Não é? Presta atenção, queridos. Moisés agora estava indo em obediência ao chamado, à vocação e ao comissionamento que Deus havia dado para ele. Muito bem, ele estava indo. Mas tem um aspecto importante aí. Qual é o aspecto? Aquilo que Deus nos chama para fazer, nós não fazemos do jeito que nós achamos que pode ser feito. Nós temos que fazer do jeito de Deus. E isso significa que eu preciso estar de acordo com o Deus que eu vou anunciar, o Deus que eu vou proclamar. Eu preciso estar de acordo com o direcionamento que é dado que é dado por esse Deus à sua descendência, ao seu povo. Então, veja que a circuncisão, ela havia sido dada a Moisés, a Abraão. Vamos novamente, olha a circuncisão voltando na história, né? Olha a circuncisão voltando na história. Tá? Só um minutinho aqui, tá? Vamos vamos juntos aqui. Isso. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 17. É muito importante isso. Abra sua Bíblia no Gênesis 17. Quando Deus está firmando a aliança com Abraão também, tá? E o Senhor está estabelecendo a circuncisão. Então no versículo 9 e 10, diz assim, ó: E Deus também disse a Abrão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e a tua futura descendência pelas suas gerações. Verso 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De fato,
todo servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do seu prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então veja, olha que interessante. Se você seguir no capítulo 18, vai dizer assim, ó, o verso 24 vai dizer: Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. Gênesis 17, 24 e 25. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Tá? Muito bem. Ok. Tá. Então, veja, aí nós temos o Moisés indo para uma missão extremamente séria, para um confronto extremamente sério. E a pergunta é: como estava a casa de Moisés? Como estava a casa de Moisés? Por quê, queridos? Veja bem, interessante que a palavra disse que o Senhor veio contra Moisés, não contra os filhos dele. Porque Moisés era o responsável pela sua casa. Moisés sabia dessa aliança. Mas Moisés vive ali entre os midianitas, os madianitas, e ele assume a cultura deles, ele esquece de quem ele é, a identidade dele. Mas ali o Senhor está dizendo: Moisés, você está deixando de fazer cumprir a aliança que foi feita a Abraão, por meio de Abraão. Então, o Senhor não vem contra os inocentes, ele veio contra o Moisés. E por isso dessa palavra, o Senhor quis matar a Moisés. Como que a situação foi resolvida? Foi resolvida quando Zípora faz o quê? Ela circuncida os meninos. São dois, ele tinha 2 filhos, 2 meninos. Então é quando ela circuncida os meninos e joga ali o prepúcio diante de Moisés. Na verdade foi: olha, você para mim é um marido sanguinário, por causa da circuncisão. Ou seja, Moisés, isso não é tarefa minha, isso é tarefa sua. Era você que deveria ter feito isso. Então, você para mim é um marido sanguinário, porque você, Moisés, você deixou de cumprir o seu papel na nossa casa. Está entendendo isso, querido? Está entendendo isso? E eu vou fechar por aqui. Irmãos, às vezes nós sabemos que somos chamados pelo Senhor, o Senhor nos deu uma vocação, e nós queremos fazer a coisa, queremos sair e fazer. Mas nós esquecemos que quando nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos enfrentando não só homens, mas nós estamos enfrentando também, estamos no enfrentamento com seres espirituais. Moisés tinha que estar preparado para os enfrentamentos que ele iria ter lá na frente. Então, ele tinha enfrentamentos como? Né? No cumprimento da missão. Ele tinha enfrentamentos, por exemplo, das potestades espirituais que agiam sobre o Egito. Aquele monte de deuses, de entidades que os egípcios adoravam. Moisés seria, de certa forma, ele iria enfrentá-los. E a casa dele estava em desacordo com a aliança com Deus, com a aliança, né, que havia sido estabelecida lá em Abraão e que toda a descendência de Abraão deveria estar, né, havia cumprido.
Moisés estava em falta. Então, queridos, olha como isso é sério. Mesmo na obediência, quando nós estamos em falta, às vezes nós não entendemos por que algumas coisas não prosperam na nossa vida como deveriam prosperar. Algumas coisas não prosperam na obra do Senhor como deveriam prosperar. Por quê? Porque nós podemos estar em desacordo com a aliança, com a nossa parte daquilo que o Senhor estabeleceu para que nós façamos. Mesmo sendo Moisés quem ele era, o Senhor não o poupou. Moisés teve que colocar a sua casa em dia. Irmãos, fica aí um alerta para mim e para você. Vamos colocar a nossa casa em dia. O Senhor tem muito para fazer em nós e através de nós, mas nós precisamos estar com as nossas casas em dia. Amém? Como é que está a sua casa aí? Como é que está o seu templo? Como é que está a sua relação com a esposa, filhos, pai, mãe, irmãos? Como é que está a nossa relação aqui na igreja, no corpo? Como é que está a nossa relação? Vamos botar a nossa casa em dia, para que nós possamos ser prósperos naquilo que Deus nos tem chamado a fazer. Amém, queridos? Deus os abençoe grandemente, fiquem na paz do Senhor. Na próxima semana vamos estar juntos, né? Vamos estar juntos, não vai ser gravado, vamos estar juntos e vamos continuar então e terminar o estudo na parte do Êxodo para a gente entrar em Levíticos e assim por diante. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a nossa Escola Bíblica online, mas domingo que vem, dia 13 de setembro, nós estaremos com a nossa aula presencial, com a nossa quarta aula sobre o estudo do Antigo Testamento. Então aguardo você, não é necessário fazer inscrição, você precisa então estar vindo. Você que está nos assistindo, que não pode, que de fato não pode vir à Escola Bíblica Dominical, você deve mandar então um recado para o Pastor Júlio. O Pastor Júlio vai mandar um link para você que você possa assistir também a nossa Escola Dominical de forma online. Mas para você que pode, para você que já tem saído, o seu lugar é aqui no templo da escola, no templo da Comunidade Batista Redenção, no domingo então, dia 13 de setembro. Uma semana de paz, te aguardo aqui no domingo à noite, para que juntos possamos louvar ao Senhor. Deus te abençoe.